Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 3. O nosso tema é Jó e a realidade de Satanás. Nós vamos ver nessa lição, meus irmãos, como foi a questão entre Jó não sabia de nada e Satanás falando com Deus acerca de Jó e Deus falando com Satanás também acerca de Jó. Houve um diálogo entre Satanás e Deus acerca de Jó. Jó não sabia de nada. O nosso textuário que está em Jó capítulo 1, versículo 6, diz assim: E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aí, meus irmãos, há muitas controvérsias, regiões celestiais, mas aqui não vamos se ater aos pormenores desta passagem. Vamos se ater que Satanás foi até Deus, né? Teve aí nas regiões celestiais. Verdade prática. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só venceremos com as armas espirituais. Irmãos, como aqui a lição está falando, Satanás ele tem personalidade, ele tem inteligência. Eu até acredito que ele acumulou inteligência, acumulou entendimento acerca do tempo, acerca do homem, acerca de ele estudar o homem para ver como o homem age. Então, Satanás ele vai se aperfeiçoando. Jó capítulo 1, versículo 6 ao 12 e 2, 4 e 5 diz assim: E um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então disse o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Então, meus irmãos, a gente vê que Satanás, para nós, essa volta na terra pode durar muito, pode ser muito tempo para nós. Mas para o inimigo, para Satanás, que tem poder, ele não tem todo o poder, mas ele tem poder, ele tem força, ele consegue fazer não só ele, mas os demônios conseguem, porque um demônio vai passando a informação para outro demônio, que consegue fazer esse giro rápido, ele consegue ver rapidinho alguma coisa, irmãos, porque está muito além da nossa inteligência aquilo que esses seres espirituais podem fazer. Então aqui Satanás responde: estava andando aí, passeando, e Deus fala acerca de Jó. Então disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Então Deus, o próprio Deus dá o testemunho de Jó, Deus falando acerca de Jó. E aqui no versículo 4 do capítulo 2, então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Aí nós vemos que Satanás ele está querendo insinuar que o homem vive por barganha. Ninguém pode amar a Deus pelaquilo que Deus é, mas sim pelaquilo que Deus dá. E aí, na nossa introdução, uma das constatações que o leitor chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe, ele é um ser real. Então, nós vemos que às vezes as pessoas querem ocultar Satanás e querem ocultar também aquilo que Satanás pode fazer. Irmãos, Satanás só vai até onde Deus permite, como está exatamente explicadíssimo no livro de Jó. Satanás só vai aonde Deus permite. E aqui na parte 1, o livro de Jó é a natureza de Satanás, um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permite conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual. Ele é um ser espiritual, ninguém consegue ver. Satanás, ninguém consegue ver. Alguns dizem: mas ele está preso, ou ele vai ficar preso. Irmãos, se ele estiver preso, provavelmente ele não está preso. Existem demônios presos, mas Satanás tudo indica que ele não está preso. Mas o que a gente vê aqui? Que ele tem acesso ao trono de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, foi e tomou a chave do inferno. Isso é uma outra linha, meus irmãos. Nós estamos falando aqui acerca de Satanás como um ser real, que tem personalidade. Ele é um ser criado. Aqui na parte 2, ele vai dizer que ele é um ser criado. O que é criado? Ele foi criado por Deus. Mas Deus não criou Satanás. A gente sabe que Satanás era um anjo de luz, era Lúcifer, o seu nome, ou seja, que simboliza, que quer dizer o quê? Um anjo cheio de luz. Só que em determinado momento, ele se rebelou contra Deus. A partir do momento da sua rebelião que ele teve contra Deus e arrastou uma terça parte dos anjos, aí sim
ele se tornou Satanás o acusador. Então ele foi criado por Deus, mas não com essa personalidade de ser mal. Deus criou Satanás como um anjo de luz, como um anjo, meus irmãos, que estava, vamos dizer assim, que tinha muito acesso ao trono de Deus. Não dá para a gente fazer um estudo assim sobre a questão de Satanás, mas a gente, para resumir, ele era um ser que estava acima de muitos e muitos seres, né? Ele estava ali, se a gente fosse colocar ao nível do arcanjo Miguel, né? Porque quando o arcanjo Miguel vai guerrear contra Satanás, ele não vai guerrear, ele fala que o Senhor te repreenda. Então a gente vê que ele é um ser poderosíssimo na criação de Deus. Só que depois, provavelmente Deus não tirou o seu poder, Deus tirou a sua formosura. Então Satanás, ele usou aquilo que Deus deu, né? Ele usou aquilo, a personalidade, ele usou o entendimento, tudo aquilo que Deus deu, o poder que Deus deu para ele agora, para fazer o mal. Um ser dotado de personalidade, como nós já falamos. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. É uma pessoa e se apresenta como tal. Irmãos, ele é um ser criado, mas Satanás tem personalidade. Satanás não é um robô. Satanás não é um robô e nem seus demônios não são robôs. Eles têm personalidade, eles têm jogo de cintura, eles sabem conduzir uma situação. Não é assim, eles só fazem aquilo que Deus permite, porém, eles têm entendimento, eles têm discernimento das coisas, não é assim. Então, a gente pensa que Satanás é um ser que está... Irmão, Satanás não está abaixo do ser humano, não adianta nós, seres humanos, queremos enganá-lo. Nós nunca vamos conseguir enganá-lo. Ele estudou o homem, ele sabe, ele estuda a mim, estuda você. Então ele sabe exatamente aquilo que nós somos. Mas se eu pensar, ele não sabe. Dependendo do pensamento que ele joga na nossa mente, dependendo da forma que a gente faz com o nosso olhar, com o nosso semblante, ele sabe se nós estamos pensando. Ele não sabe entrar na nossa cabeça, ele não sabe o que está no nosso espírito e na nossa alma. Mas pelas nossas condutas de vida, por aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, ele acaba sabendo. Ele conhecia a vida de Jó, isso fez dele ser perspicaz. Irmãos, a gente vê, ele sabia quem era Jó. Ele estava passeando pela terra e odiar por ela, mas ele sabia. Aí alguém vai dizer, não, mas antigamente tinha menos pessoas do que hoje. Antigamente devia ter no mundo todo 1 milhão de pessoas, né? 1 milhão não, mas vamos colocar 20 milhões de pessoas. Hoje nós temos 7 bilhões e meio, quase 8 bilhões de pessoas. Como é que ele vai? Ele sabe, meus irmãos, ele sabe. Parte 2. O livro de Jó e as obras de Satanás. Dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Ele age contra o ser humano. O que ele traz? É que, como está falando no título, dor e sofrimento. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. A gente vê que ele sabe exatamente aquilo como atingir o homem, para que através daquilo que ele atingir o homem, venha gerar sofrimento no homem. Ele sabe, meus irmãos, ele sabe. Então o que ele faz? Ele tira tudo que Jó tem, e depois a gente vê que lá no final, por último, depois que tem falado que ele acabou com toda a sua riqueza, com todo o seu movimento econômico, qual o último homem que chega falando para ele? Que é da família, irmãos. O homem, ele tem esse apreço pela família. Ele cuida da sua família. Um homem de verdade, um homem que preza pela sua casa. Ele coloca a sua família. A sua família está debaixo de Deus. E a sua família, primeiro Deus, a família e depois a igreja. É claro, primeiro Deus, segundo a esposa, terceiro os filhos e quarto a igreja. Então a gente vê que nessa questão aqui, ele sabe como atingir o homem, ele sabe como atingir cada homem, né, face da terra, para poder gerar o sofrimento. Então ele sabia. Então o que acontece? A gente vê o cuidado de Jó com os filhos, quando os filhos pecavam, ele já ia lá e já oferecia o sacrifício. Então ele tinha um apreço, que nós temos que ter esse apreço pela nossa família. Então o que aconteceu? Quando trouxe essa notícia que todos os 10 filhos, irmão, perder um filho já deve ser uma dor terrível. Imagine perder 10 filhos no mesmo acidente, no mesmo momento, alguém vem trazer a notícia, depois de toda a desgraceira que está acontecendo ainda vem trazer. Então a gente vê que Satanás sabe
como atingir a nossa vida. E se ele está atingindo a nossa vida, só tem 2 motivos. Um, se Deus permitir, e outro, se a gente procurar também. Então essas são as questões. O acusador, parte 2. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa. Faz parte de sua natureza acusar. Foi ele que ele fez com Jó. Então o diabo ele acusou Jó de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Ou seja, Jó só era quem era na presença de Deus porque Deus dava tudo para ele. E aí, meus irmãos, ele acusou Jó de ser um homem interesseiro. Hoje em dia, infelizmente, isso aí, meus irmãos, é tão normal. A pessoa só vai para a igreja para adquirir riqueza, só dá o dízimo por causa de riqueza, só dá oferta para poder ter riqueza, né? Então, mas aqui, a gente vê que esse diálogo foi assim, foi conduzido dessa forma. Ele acusou Jó de ter uma religiosidade falsa. Então, a gente vê que ele sabe como acusar, ele nos conhece. Irmãos, o diabo conhece a nossa vida. Ele conhece a nossa vida, ele conhece a nossa vida. Ele conhece a minha vida, a sua vida, melhor do que nós mesmos. Ele sabe quem nós somos. Então não adianta querer acusar, não adianta querer dizer, ele sabe. E aqui nós vemos que Jó, ele tentou acusar Jó dessa questão. E Deus vai falando, a gente vê como foi conduzindo, tirou dor de sofrimento, e depois ele pede para tocar na carne de Jó. Nós vemos que ele pediu para tocar na carne de Jó. Tudo que o homem tem vai dar pela sua vida. Então vamos ver se a gente não toca na carne dele, se ele não vai blasfemar. Porque tudo isso foi feito para que Jó blasfemasse contra Deus. Tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar pessoas. O que ele ficou tentando Jó fazer? Ele ficou tentando Jó blasfemar contra Deus, como nós já dissemos. Então ele ficou ali falando para Jó, colocando na cabeça de Jó, para Jó blasfemar contra Deus. Blasfemar contra Deus. A gente vê o episódio da mulher de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, e aquela questão toda ali da perda dos filhos, que eu acho que o pior para Jó, meus irmãos, foi perder os filhos. Perder bem material, mas o pior para Jó foi perder os filhos. Então ali foi uma dor terrível. E depois toca na carne dele, meus irmãos, e ele fica em estado assim de um corpo em decomposição, vamos dizer assim. E a parte 3. O livro de Jó e o acaso de Satanás. Queda e ruína de Satanás. O vocábulo acaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim final. Queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o caso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele, e quase todo o livro se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está e que o seu silêncio fala alto. Então nós vemos que mesmo que mesmo Satanás tendo perdido essa questão, mas mesmo assim ele não desistiu até o fim. Ele tocou nos bens de Jó, Jó não blasfemou. Ele tocou na família de Jó, Jó não blasfemou. Ele tocou na carne de Jó, Jó não blasfemou. Ele usou os amigos de Jó para poder acusar Jó, Jó não blasfemou. Ele vai até o fim, meus irmãos. O inimigo ele não desiste, ele vai até o fim. Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo, mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento. Saiu vivo e vitorioso. Por quê? Porque quem falou acerca de Jó foi o próprio Deus. Deus que deu testemunho de Jó. E Jó passou, meus irmãos, a gente às vezes passa por situações menos do que isso. Claro, as estruturas são diferentes. Mas o que nos remete a pensar nós não sabemos o que está acontecendo nas regiões celestiais quando somos fiéis a Deus e passamos por coisas que para nós é desnecessária. Porque se a gente for ver, por que Deus provou Jó? Deus não sabia que Jó ia ser vitorioso? Deus não sabia? Deus não conhecia? Deus conhecia Jó. Mas Deus queria colocar para Satanás que Jó, que ninguém, que as pessoas não precisam buscar a Deus por aquilo que Deus pode dar, mas sim por aquilo que Deus é. Nós podemos amar a Deus por aquilo que Deus é, não por aquilo que Deus pode nos dar. Amém?
E a nossa conclusão. O livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas de forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de Jó. Por isso devemos descansar em Deus. Se nós estamos passando por uma situação ao qual nós não procuramos, a gente não procurou aquela tribulação, nós estamos sendo fiéis a Deus, estamos orando. Claro, meus irmãos, a gente nunca é fiel 100%, mas a gente está buscando a Deus e as coisas da vida pode vir para qualquer um. Então aqui como aconteceu com Jó. Então se Deus está nos provando, permitindo uma situação na nossa vida, o máximo que nós temos que ter, ou o mínimo que nós temos que ter é paciência. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe. Fique na paz.